Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu recebo a professora Luísa Marçal. Luísa é professora, pesquisadora e uma grande defensora da pesquisa na instituição e da participação das mulheres na ciência. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dela, entender como o IFRJ entrou na vida dela. Ela tem um caminho bem longo que é muito interessante para servir como exemplo. E aí eu já te dou as boas-vindas, Luísa. Agradeço muito, muito por você estar aqui. Tenho uma admiração enorme por você e para mim é uma honra te receber. Quando eu penso em você, eu associo muito a ciência e a pesquisa. Como é que a ciência surgiu na sua vida? Bom, obrigada, Thiago. A admiração é mútua, pode ter certeza. Bom, a ciência surgiu depois que eu entrei no nível superior, né? Que eu fui fazer faculdade, graduação, e aí engrenei no mestrado, no doutorado, e foi quando eu me vi cientista. Antes disso, era mais aquela coisa de o cientista é muito distante da gente, era mais aquela coisa de distanciamento. Então, a ciência surgiu para mim quando eu me vi dentro da academia, quando eu me vi dentro do curso de Química e via o universo de possibilidades que aquele curso estava me proporcionando. E depois, quando fui me especializar também, fazendo um mestrado e doutorado, e aí foi quando eu vi a pesquisa, a ciência mais de perto, e aí pude sentir que aquilo fazia parte de mim da mesma forma que eu queria fazer parte daquilo. Então foi meio que uma trajetória trilhando, assim. Eu nunca pensei em ser cientista, nunca foi minha meta, mas foi uma coisa que foi acontecendo, eu fui me descobrindo nesse meio. E o IFRJ teve grande influência nisso, né? Porque comecei a fazer a graduação lá. E ao longo da sua trajetória, você consegue lembrar algumas referências femininas que você teve na ciência quando você começou, né, a se debruçar em cima disso? Olha, eu vou ser bem honesta, até eu começar a fazer a pesquisa, até eu me ver ali naquele meio científico, as representações eram sempre muito masculinas, né? E no meio da química a gente observa muito isso, assim, é um meio mais masculinizado. E até eu me deparar, assim, dentro desse meio, eu tive dificuldades de enxergar, mas para mim não era uma questão, assim, eu tinha muito essa questão de estar ali no meio daquilo ali e tentar fazer o meu melhor. Mas, obviamente, depois vieram, né, a Marie Curie, para mim, por exemplo, é uma das representantes femininas e de luta também, assim, de um tempo, né, porque a gente pega ela num tempo antigo e ela com muita dificuldade, não só de fazer ciência, mas também de ser mulher numa época muito difícil. Então, para mim, ela foi a primeira, assim, né, que desapontou. Mas eu vi muitas professoras, eu vi muitas mulheres fortes, assim, orientadoras e químicas fantásticas, e que me despertaram o interesse de, eu quero ser dessa forma também. Como é que, para você, como surgiu o IFRJ na sua vida? Como você decidiu fazer uma graduação lá? Não sei se você lembra. Eu lembro. Então, a minha trajetória no IFRJ, até chegar ao IFRJ, foi uma trajetória de muito, assim, a porta que abriu, sabe? Porque eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu não sou do Rio de Janeiro. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu sabia que eu queria fazer algo mais. E para fazer algo mais, eu teria que sair da minha cidade. E para sair da minha cidade, eu precisaria, enfim, morar sozinha. Não tinha como ser de outra forma. E eu era muito nova, eu tinha 16 anos quando eu terminei o ensino médio e prestei vestibular. E eu lembro que na época que eu fiz o vestibular, as faculdades eram pagas, né? Então, você tinha até o Enem, mas eram 1 ou 2 vagas que eram reservadas para quem tirasse a melhor nota no Enem, e o restante era paga. E, enfim, por questões familiares e uma família muito humilde, eu não tive condições de fazer todas as faculdades que eu desejaria, assim. Não consegui isenção da grande maioria. E aí o IFRJ entrou, eu não conhecia o IFRJ, não sabia que tinha nível superior. Entrou através de uma colega que falou, tenta para a instituição tal, que na época era o Cefet Química, e eu vi que tinham 2 vagas para a nota do Enem, não precisaria fazer prova. E aí eu me inscrevi, e aí eu tive uma nota boa no Enem, e aí eu consegui entrar pela vaga do Enem na época.
E foi assim que eu, assim, conheci de fato, foi literalmente na prática, não conhecia o nome, não sabia, fui descobrindo ali no meio, tanto que fui confundida muitos momentos, mas você está fazendo curso técnico, né, e era um nível superior, então tive algumas questões durante a trajetória nesse sentido, mas o IFRJ entrou assim, uma oportunidade que abriu e que eu pude entrar, e aí eu tentei fazer o melhor possível quando eu estava ali dentro, né. E quando você entrou, acho que você não tinha muito conhecimento, né, do IFRJ, e como foi essa descoberta, assim, o que significou para você e o que te surpreendeu também? Olha, logo de cara, me surpreendeu demais pela aproximação, assim, que a gente tinha com todo mundo, não só os professores, mas setores e tudo mais. Me deixou mais acolhida, sabe? Eu me senti mais acolhida, até porque quando eu ia visitar, por exemplo, grandes universidades, eu sentia aquilo tudo muito gelado, tudo muito distante. E no IFRJ isso me trouxe uma tranquilidade que eu precisava, inclusive, né? Muito nova, 16 anos, indo morando sozinha numa cidade grande, sendo criada no interior, né? E aí, do nada, você entra numa universidade com aquelas coisas que todo mundo fala de universidade. E aí, quando eu entrei no IFRJ, eu me senti muito acolhida. Então, isso fez muita diferença, assim. Mas eu só consegui ter noção disso mesmo quando eu saí. Porque aí, quando eu saí, eu consegui comparar com outras instituições e ver que realmente essa era a relação que fazia todo sentido para mim, sabe? E eu vejo isso hoje, assim, como professora, né? A gente consegue acolher os alunos de tal maneira que isso torna para eles, às vezes, até facilita algumas coisas que poderiam ser muito mais complicadas e eles poderiam até não estar seguindo naquilo ali. E a gente consegue, através desse acolhimento, dessa aproximação, a gente consegue facilitar coisas que talvez não eram para ser difíceis, mas já são. E aí você consegue manter aquela pessoa ali, né, naquele caminho. Então, eu acho que o IFRJ tem esse diferencial, assim, e eu fui descobrindo isso na prática, de fato, vivendo ali. Tanto que eu voltei, né? Saí como aluna e voltei como professora. E foi escolha, não foi... Dessa vez não foi a porta que abriu, eu escolhi de fato. Tinham outros concursos abertos e eu não só escolhi o IFRJ, como eu escolhi a D do Campus Nilópolis também por ter aquele, né, sentimento ali, aquela questão afetiva também com o campus. E gosto muito de estar ali onde eu estou. Uma questão que é bem característica, assim, dos institutos federais em geral, mas principalmente do Campus Nilópolis, né, esse lado afetivo que faz toda a diferença na vida do aluno e do servidor também, né. Então, assim, isso é bem interessante, você entra ali desconhecendo a instituição, mas acaba que você escolhe ela para estar, assim, pro resto da vida, E né? não é só o afetivo, sabe? Eu me senti sendo capacitada tão quanto em outros lugares, assim. Até porque depois eu saí, fui fazer mestrado e doutorado na UFRJ, e eu vi o quanto eu tinha preparo para estar ali, o quanto tinha qualificação também ali naquela rede onde eu, né, cresci ali. Então, o IFRJ tem essa parte humana, mas também tem a parte técnica, que é muito importante, de qualificação. Então, se você junta esses dois, assim, o potencial que isso tem, que a gente tem na mão, é muito grande. E aí eu acho que a gente não perde em nada para uma universidade ou um grande instituto de pesquisa. Assim, eu acho que justamente é isso que é a nossa força, sabe? Você é uma grande referência de ter entrado, né, num curso de graduação no IFRJ e quando você passa para o UFRJ para continuar a sua formação acadêmica, você usa a base que teve no IFRJ, né, e isso prova, né, a consistência que tem isso. Quais os desafios que você enfrentou, assim, tanto na sua trajetória, na sua graduação no UFRJ, ou também quando você foi para o UFRJ fazer seu mestrado, doutorado, quais os desafios que você enfrentou? O maior desafio que eu enfrentei foi a questão da idade, porque eu era muito nova, e aí existia, de fato, uma dificuldade muito grande. Enfim, eu tinha que estar o tempo todo provando que eu realmente tinha passado, por exemplo, quando eu fui para um mestrado, mas você é muito nova para estar aqui. Mas eu prestei o processo seletivo, né, e estava ali, então eu tinha que estar o tempo todo provando que eu era capaz de estar naquilo ali. Então, a idade foi um desafio. Tive a questão da distância também, né? Porque tudo era muito longe para mim, de casa, eu estava longe da família, então tiveram esses desafios pessoais. E tiveram os desafios, obviamente, das partes técnicas, né? Porque
o IFRJ, ele deu uma base, ele deu um preparo muito grande, mas quando a gente sai dali, o mundo é muito maior e aí você começa, né, a ter que se jogar também e aprender muito mais além daquilo que você tinha visto. Então, mas eu acho que de todos os desafios, eu acho que o IFRJ ele te dá a base para todos os que vêm depois disso, né? Então eu tive mais desafios pessoais do que, de certa forma, profissionais, assim, que foi nesse sentido. Distância de casa, distância, enfim, de estar com uma rede de apoio em volta. E ser muito nova, porque aí você acaba entrando num universo de pessoas muito mais velhas e, enfim, com outras preocupações. E eu tinha também essas preocupações, mas era o tempo todo minimizada, porque mas é muito nova, não tinha muita credibilidade, né? Então eu tive que correr muito para provar o tempo todo que eu tinha capacidade de estar ali. E eu senti isso até quando eu retornei como professora, né? Porque eu retornei eu tinha 23 anos quando eu entrei no IFRJ como professora. Então, para mim foi muito difícil e eu acho que essa interação também, enfim, essa aceitação pelos outros também foi muito difícil. E aí eu ainda tenho hoje, assim, algumas questões assim, nossa, será que eu ainda vou ter que falar que eu sou a professora em alguns lugares e tal? Mas acho que foi nesse sentido, assim, eu me senti muito desafiada também com a questão de você se manter na escolha da área que você fez, sabe? Porque eu escolhi química, e a química para a mulher é bastante desafiador, de certa forma. Tem muitas questões, né? Maternidade, por exemplo, é uma delas. A partir do momento que você decide ter um filho, você tem que se afastar do laboratório, tem que se afastar de algumas funções. Então, eu vi muitas amigas, assim, sabe? Que ao longo da trajetória tiveram que abandonar, enfim, seus desejos e seus sonhos nesse sentido. Por eu ser muito nova, talvez eu tive essa vantagem de focar muito e não ter essas questões, mas eu vi que isso era um desafio também para muitas meninas e muitas mulheres seguirem, né, nessa trajetória. Então, são alguns pontinhos aí, né, que eu lembro dos desafios que eu tive. É bastante inspirador, né? E você, nova, mulher, tendo que provar a todo momento algo para a sociedade. Sozinha, né? Porque você veio do interior, então você estava aqui sozinha. O que você acha que tudo isso contribuiu para formar a Luísa, que é hoje, que passa toda essa imagem de uma batalhadora, que luta pelos seus direitos e pelos direitos dos outros também? Eu acho que tudo contribuiu, né? Eu acho que isso veio formando o meu caráter, veio formando quem eu queria ser, veio formando a minha pessoa mesmo, sabe? Essa garra também, às vezes, que eu tenho de tentar conseguir alguma coisa, ou para mim, ou para a instituição, ou para um aluno. Eu acho que vem de tudo isso. Eu vi o quanto isso é importante e o quanto as coisas, se você der oportunidade, as pessoas conseguem, sabe? Então, acho que a minha inspiração maior, assim, a minha batalha maior é justamente hoje tentar ser a oportunidade para alguém, né? E tentar fazer parte disso. Eu sempre quis fazer parte de algum sistema onde eu me sentisse fazendo a diferença, porque muitas pessoas fizeram a diferença para mim. E são pessoas que não fazem nem ideia, sabe? De pessoas que passaram pela minha trajetória e que me ajudaram ou somente me inspiraram e simplesmente sendo elas mesmas ou fazendo o trabalho delas, né? Então, eu vejo muito isso, assim. Eu acho que o nosso trabalho vai muito além só de entrar numa sala de aula, dar aula, ou entrar num laboratório e fazer um experimento. Eu acho que o nosso trabalho é a gente saber a importância da gente naquilo ali. A gente pode estar literalmente mudando uma vida, né? E não só uma, várias, assim, a minha família inteira, né? Porque aí você vai puxando em rede. Então, essa imagem, talvez, que passe de pessoa, né, batalhadora, eu acho que vem disso, assim. Não foi fácil, sabe? Foi uma trajetória de abdiquei de muita coisa, foi uma trajetória de muita luta, e aí quando você se depara num lugar e olha para trás e fala, caramba, olha tudo que eu percorri para chegar aqui, e aí você vê que vale a pena, né? Faz tudo sentido, muitas coisas. Então, todos esses desafios que eu passei da idade de ser mulher e, enfim, de estar inserida num meio onde eu tinha que estar provando o tempo todo que eu podia estar ali, que eu estava ali, que eu merecia estar ali, eu acho que isso me tornou hoje uma pessoa que quer ainda brigar por isso e quer ainda mostrar para outras pessoas que elas também podem fazer isso, né? Então, é nesse sentido.
E a profissão mesmo, né? A gente como professor, a gente tem vários desafios, como você já colocou. Os desafios de estar também numa instituição pública, onde a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria. Você, sendo mulher, e como você sempre diz, assim, a volta e meia tem que provar algumas coisas. Então, o que te motiva a continuar, né, tanto na área da química, com o trabalho como professora e na pesquisa? Olha, o que me motiva, eu acho que é eu acreditar que ainda é possível, sabe, fazer a diferença. Eu acho que isso é o que me motiva. Eu acho que quando eu perder isso, talvez tudo vai perder o sentido. Então, as coisas ainda fazem sentido para mim, porque eu acho que a gente tem o potencial de fazer a diferença. É, eu, como professora, assim, eu não consigo muito separar, sabe, o profissional. Óbvio, né? A gente separa o profissional do pessoal, mas eu levo muitas situações para o coração, e aí eu levo para casa, e aí eu penso naquilo, e aí eu quero tentar ajudar de alguma forma. E aí, quando a gente vê que o nosso trabalho vai muito além da sala de aula, isso me motiva, porque faz a gente tá formando químicos, a gente está formando profissionais, mas a gente está formando pessoas também, né? E esse fazer a diferença é o que me motiva. Eu tô há 10 anos dando aula lá, e essa semana um aluno chegou para mim e falou: é, a sua aula é uma das melhores aulas que eu já assisti. Eu fico, gente, 10 anos dando a mesma aula, e ouvir isso é o que motiva, sabe? Ou então ouvir das alunas, meninas também, assim, falando: nossa, você é uma inspiração pra gente, sabe? Então, isso motiva muito. E aí me coloca também num lugar onde eu não quero errar, eu não quero fazer as pessoas, sabe, desacreditarem em algum momento. Então, eu me cobro muito nesse sentido também. Eu quero fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Quero que as pessoas façam seus trabalhos das maneiras melhores possíveis também. E aí isso faz o meu olhar crítico em relação ao trabalho do outro também. Mas me motiva, sei lá, a ficar até tarde acordada pensando numa aula melhor, ou então num projeto, ou então perder alguns finais de semana porque eu não quero perder um edital, e às vezes aquele edital vai ser extremamente importante para aquele aluno conseguir uma bolsa, por exemplo. Então, o que me motiva, o que é essa faísca que ainda existe, é exatamente achar que eu ainda posso ajudar ou posso fazer a diferença. Eu acho que quando isso acabar, aí não vai fazer mais nenhum sentido, né? Eu espero que não acabe, mas enquanto isso existir, eu acho que está fazendo sentido para mim, sabe? Ser professora, pesquisadora e continuar, assim. E é muito gratificante porque você vê de forma concreta a transformação de vidas, né? Sim, Isso sim. valeu a pena, né? Sim, e você vê aquele aluno, assim, que às vezes entra com dúvidas, com dificuldades, mal fala de timidez, e no final ele está ali defendendo um projeto, trabalhando, conquistando o espaço dele no mercado, e você fala: nossa, olha aquela pessoinha que entrou aqui, olha essa pessoa, sabe, que está saindo. Então, isso é muito legal, a gente fazer parte disso é sensacional, assim. E eu acho que a gente tem que, além, foi o que eu falei, além da sala de aula, assim, qual que é a minha atribuição, né, ali como servidora? É X, mas se a gente consegue entender a importância do seu trabalho, você vai fazer muito mais do que aquilo, e na sua cabeça vai continuar sendo o seu trabalho, porque de fato. Não é só entrar e, enfim, fazer o 2 mais 2 igual a 4, sabe? Não é. A gente precisa entender qual é a sua responsabilidade ali naquela atividade, naquele trabalho. E aí eu tenho muito isso, assim, eu tento olhar com um olhar um pouco mais além, e aí isso me força o tempo todo tentar fazer o melhor possível dentro das minhas atribuições ali. Luísa, no IFRJ a gente tem a nossa tríade de ensino, pesquisa e extensão, né, como uma contribuição para a sociedade, e você, além de todos esses exemplos no ensino, você tem uma luta muito grande pela pesquisa no Instituto. Se a gente colocar um foco agora na pesquisa, como você acha que hoje está a pesquisa na instituição? Eu acho que a gente ainda tem muito a que melhorar, mas eu sempre fui uma das pessoas que defendi que o IFRJ faz pesquisa. Então, nós tivemos muitos problemas, muitas questões, inclusive de orçamento e tudo. E eu falando, não é cortando dali da pesquisa que a gente vai fazer o certo. Então, eu acho que existe esse tripé,
que é a pesquisa, o ensino e a extensão na nossa instituição, mas nem todo mundo sabe que existe. Eu acho que, inclusive, pessoas de dentro do próprio UFRJ não sabe. Eu acho que a sociedade em si não saber faz até um pouco de sentido, porque a gente tem que se mostrar, a gente tem que mostrar a pesquisa que a gente faz, a gente tem que mostrar o nosso potencial, mas dentro do IFRJ não saber, isso ainda para mim é uma questão que não faz muito sentido. Então, eu acho que a pesquisa dentro do IFRJ tem um potencial enorme. A gente tem profissionais extremamente capacitados, a gente tem ideias maravilhosas, a gente tem alunos engajados, porque às vezes você vai em grandes institutos de pesquisa e você tem aquele aluno que está fazendo por fazer, e o nosso aluno não está fazendo por fazer, nossos alunos são diferenciados. A gente vê isso quando eles entram num projeto ou nosso ou de fora. Então, a gente tem o potencial, a gente tem a capacitação, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem a infraestrutura, e embora ainda seja uma questão que a gente precise pensar, porque não é só ensino, a gente tem a pesquisa, e a pesquisa ela demanda muito para você ser um pesquisador de ponta, para você ter publicação, para você ter as atividades sendo desenvolvidas da melhor maneira. Você precisa olhar para isso, você precisa atualizar os seus equipamentos, você precisa melhorar o investimento nessa parte de infraestrutura. Mas eu acho que a gente tem esse potencial nas mãos. Eu só acho que a gente ainda tem muita dificuldade de se ver como IFRJ que pesquisa. Eu acho que a gente se vê muito como IFRJ que ensina, que ensina muito bem, mas a gente faz muito bem pesquisa também. Então, esse se ver é justamente olhar de forma diferente. Como é que a gente vai alimentar isso daqui? Como é que a gente vai alimentar da mesma forma, com a mesma qualidade que a gente está alimentando o ensino? Porque o ensino tem muitas questões e eu acho que a gente consegue ajustar muitas arestas na questão do ensino, mas a pesquisa eu ainda sinto essa dificuldade. Mas é muito legal quando a gente vai num congresso, por exemplo, fora, e aí você passa por todos os painéis e vê lá o logo da UFRJ, da UF, da Fiocruz, de várias instituições de pesquisa de ponta, e você vê o IFRJ ali no meio, e as pessoas passando e falando assim, nossa, mas vocês fazem isso lá? E eu fico assim, sim, lá. É lá que a gente faz. Então, eu acho que a gente está conseguindo se mostrar cada vez mais, e é extremamente importante o apoio para que a gente possa fazer esse movimento de sair também do nosso quadrado, fazer parceria e se mostrar como IFRJ que pesquisa, sabe? Então, eu acho que a gente tem potencial, mas a gente ainda tem dificuldade de enxergar como que a gente consegue simplesmente tirar aquela coisa que a gente faz um projetinho. Não, a gente faz um projetão. A gente pode estar, por exemplo, atendendo alguma demanda da sociedade de fato, real, sabe? E ainda mais os campos sendo inseridos em locais onde a universidade não atinge, né? Então, como que a gente consegue, através da pesquisa, ajudar aquela comunidade local, ajudar o entorno? O ensino já ajuda muito, oportunizando aqueles alunos, aquela sociedade de estar ali. Mas a pesquisa tem esse papel extremamente importante, né? Então, eu sou defensora, eu acho que a gente, como IFRJ, a gente tem que olhar com um olhar um pouco diferenciado para essa questão da pesquisa. E eu acho que quando a gente começar a olhar com esse olhar diferenciado e a gente começar a falar, não, a gente faz pesquisa sim, a gente não perde para ninguém, sabe? E aí a gente vai começar a ter cada vez mais pessoas entrando, cada vez mais pessoas acreditando, porque às vezes é difícil também. Você às vezes vem de uma universidade e entra no IFRJ e aí você vem muito com aquele lado pesquisador e aí você se depara às vezes com questões que desmotivam de certa forma. Mas, como eu falei, eu acho que a gente tem o potencial e a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Por isso que eu brigo tanto, às vezes, em algumas situações, para que a gente não deixe de olhar para isso, sabe? Porque isso faz muito parte do processo formativo do aluno também e da gente crescer como rede, como IFRJ, né? Para a gente ser visto como instituto de pesquisa. E se você olhar, se você fizer uma comparação até em outros países, em outras instituições, não é só a universidade, você tem institutos de pesquisa e nós somos um instituto de ciência, tecnologia e educação, né? Então, a ciência e a tecnologia está ali também, não é só a educação. Então, eu acho que a gente tem que se enxergar mais como IFRJ que pesquisa, e eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Tem que vir de dentro para fora, porque de fora para dentro já está vindo aos pouquinhos, aquele passinho de formiga que a gente está fazendo, a gente já está começando a ser reconhecido como pesquisadores da rede, mas de dentro para fora é importante também, e aí isso vem junto. Pesquisadores acreditarem, os docentes acreditarem, mas vem o fomento, vem a infraestrutura, vem todo o apoio
que eu acho que ainda é o diferencial quando a gente compara com outras instituições, assim. A gente ainda precisa trabalhar um pouco melhor nesse sentido. A gente percebe que a pesquisa acaba não sendo o ponto central de interesse, né? E aí, se você não tem um investimento, um olhar, um foco naquilo, a gente acaba não andando para frente. Você trouxe uma coisa bem interessante, que é um dos objetivos desse podcast, né? A gente ter o resgate, identificar a nossa identidade, né? E aí você tocou nesse ponto, né? Que é bastante importante. Como é que você acha, assim, que a gente poderia trabalhar no sentido de trabalhar essa identidade do docente, do técnico, em cima da pesquisa em si, né? Porque é o que você falou, né? A gente tem que ter o fomento, que a gente também não tem de forma adequada, mas a gente precisa também da motivação ali. Claro, tem vários desafios, né? O docente ele acaba tendo uma sobrecarga em sala de aula, então isso é uma das questões que acaba desmotivando bastante, né? Mas como você acha, assim, que a gente poderia trabalhar esse resgate aí dessa identidade na pesquisa? Eu acho que a motivação, ela vem em vários sentidos. Você agora tocou num ponto também que eu acho extremamente fundamental, que não depende só de financiamento, de orçamento, né? Que é a questão da própria carga horária docente, né? Eu acho que a gente está falando da carga horária docente, mas também tem os técnicos que fazem pesquisa também. Então, como que a pesquisa ela pode ser inserida, de fato, como uma atividade que faz parte da atribuição dos servidores e não só como um bônus ou então estou fazendo porque eu gosto de fazer. Eu acho que o que a gente precisa é exatamente pegar a pesquisa e falar, faz parte da minha atribuição também. Mas a gente precisa oportunizar isso também, né? Não só com a infraestrutura, mas essa questão da carga horária é uma coisa extremamente importante. Às vezes a gente fica bastante sobrecarregado com questões voltadas apenas para o ensino, e a questão da pesquisa fica sendo como um bônus, assim, se você sobrar tempo na tua vida, você consegue encaixar aquilo ali. Então, eu acho que como é que a gente consegue mudar essa identidade, como você falou? Eu acho que é a gente mudando de dentro para fora algumas questões normativas, questões de carga horária. Eu sei que a gente é regido, né, por coisas maiores do que só a rede IFRJ, mas eu acho que tem muita coisa que é interpretativa, às vezes, de documento, e a gente acaba interpretando no sentido de não favorecer o desenvolvimento de cada vez mais projetos e cada vez mais pesquisadores, né? Então, eu acho que a gente precisa dar mais valor para isso. Eu acho que quando a gente começar a valorizar mais, a gente vai conseguir fazer a resultante virar, né? Assim, o equilíbrio vai ser deslocado para cada vez mais pessoas promovendo pesquisa e fazendo pesquisa. Eu vejo esse movimento bem forte, eu falo um pouco mais diretamente do campus Nilópolis, eu vejo esse movimento bem forte desde que eu entrei na coordenação de pesquisa. De 21 para cá, a gente vê um número de pesquisadores, um número de alunos cada vez maior, e recentemente até voluntários, né? Você vê assim, antes eles iam porque tinha bolsa, não era isso. A gente vê um movimento de alunos de fato interessados em fazer pesquisa, entendendo a importância daquilo ali. Então, eu já consigo ver que os professores e técnicos também estão começando a olhar o IFRJ como dá para fazer pesquisa aqui, seja em parceria, seja vinculado a outras instituições. Mas eu tenho muita vontade da gente conseguir, eu sei que pesquisa não se faz sozinho, a gente precisa de parcerias, mas eu tenho muita vontade de conseguir ver, assim, nós somos pesquisadores daqui, sabe? Essa parceria que a gente faz é para tentar melhorar o nosso projeto, tentar melhorar alguma coisa, mas eu tenho aqui como fazer isso. Eu tenho a minha carga horária, por exemplo, reduzida para isso, eu tenho uma infraestrutura para isso, eu tenho o suporte da minha gestão. Então, quando a gente começar a ter todas essas coisas corroborando, a gente vai conseguir, talvez, mudar um pouco esse cenário, né? Embora, como eu falei, eu sei que existem as dificuldades, mas eu acho que muitas dificuldades poderiam ser alinhadas à nossa realidade, né? Então, vamos entender a nossa realidade e como é que a gente consegue melhorar aquilo ali. Então, eu acho que para a pesquisa em si ainda tem esse buraco, assim, sabe? Da gente conseguir olhar para o IFRJ como esse tripé realmente equilibrado. Eu acho que o nosso tripé não é tão equilibrado assim. E parte disso a gente é refletido, como eu falei, nessa questão da carga horária. A gente acaba
tendo uma dificuldade de fazer tranquilamente aquilo que daria para fazer se a gente tivesse um equilíbrio melhor. Isso não só na pesquisa, na extensão também, né? Eu comecei agora um projeto de extensão e eu consigo ver isso também, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de implementar. E aí a gente escuta muito de outras pessoas, assim, mas você faz porque você gosta. E é isso que tem que mudar. Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque faz parte da minha atribuição, também é minha função. Só que a partir do momento em que eu dou a mesma quantidade de aula, por exemplo, que um outro professor dá, e ainda faço pesquisa, aí eu tô dando margem para, de fato, ele fazer isso, né? Agora, quando a gente consegue olhar para a pesquisa como uma atribuição real, faz parte da minha função, e você consegue equilibrar isso na vida daquele profissional, aí você consegue não só potencializar aquilo que a gente está fazendo com dificuldade, como você consegue favorecer o movimento em direção a mais pessoas fazerem isso, né? Então, eu acho que a gente precisa, como eu falei, de dentro para fora, enxergar isso e fazer essa mudança. E com certeza a gente tem muitos servidores que gostam da pesquisa, mas eles acabam não tendo fôlego. Exato. Ou o trabalho ali fica muito limitado, né? Então, uma das questões poderia ser a questão da redução da carga horária, que é o fundamental em sala de aula, porque senão não sobra nem energia nem tempo para você dedicar a isso. Sim. E ele conseguiria ter a outra parte dedicada à pesquisa. A dos técnicos, então, ainda tem mais um agravante. O deles, se eles decidirem fazer pesquisa, vai além das 40 horas que eles trabalham, porque eles não podem incluir dentro. Então, se a gente tem todo um foco que a gente possa encaixar a pesquisa oficialmente dentro da carga horária do técnico, também seria um incentivo. Sim. E para o aluno, a motivação dele foi como você falou, até em monitoria voluntária, se eles se interessam, a gente pensar em de que forma o que ele vai fazer na pesquisa pode reverberar na carreira acadêmica dele lá dentro, no próprio ensino, Sim. algum tipo de incentivo, né? Aí você consegue juntar os três, tendo fomento, né, que isso é focar o fomento na pesquisa. Sim. Quem sabe a gente teria isso um pouco melhor, Sim. né? Como você acha que a gente pode, além disso, né, que você falou, né, da questão tem a questão da carga horária, tem a questão do fomento, mas essa cultura em si da pesquisa entre os alunos e os servidores, como é que você acha que a gente pode trabalhar isso? Você vê que já mudou, né? Não sei, assim, se você fizer uma análise comparativa, eu vejo que já mudou, assim. Mas eu acho que essa cultura, ela vem com a prática, né? A gente muda fazendo. Então, eu acho que se a gente conseguir favorecer, né, o ambiente para que a gente consiga desenvolver a pesquisa e consiga cada vez mais atrair alunos e, enfim, servidores para essa prática, a gente vai conseguir mudar o cenário. Eu acho que, mais praticamente, fazendo esses pequenos movimentos que a gente já conversou aqui, tanto da carga horária quanto do estímulo também, daquele servidor estar fazendo aquilo ali, isso tudo a gente vai mudar essa cultura. Eu acho que, e tem que ser de dentro para fora, mas a gente também tem que fazer um movimento externo. A gente precisa participar dos eventos externos, não só de editais, mas como também de eventos, congressos, porque se a gente faz esse movimento, a gente se mostra como pesquisadores e, ao mesmo tempo, a gente reforça que a gente pode estar lá e que a gente vai estar lá cada vez mais. E é isso, como eu falei, vai deslocando o equilíbrio para mais, assim. Dentre o meio discente, eu já vejo um interesse muito grande, assim, pelos alunos. E isso vem crescendo cada vez mais quando a gente divulga. Sabe, quando a gente divulga um projeto ou um pesquisador e a gente vai divulgando as linhas de pesquisa e a gente vai fortalecendo, até nos acolhimentos que a gente faz, e aí que eu sou chamada para falar sobre a pesquisa, e a Priscila também falando da extensão, esse movimento de informar os alunos do que existe pesquisa, para que serve, por que é importante para você, o aluno fica com aquela pulguinha, ele se interessa, quando ele entra, ele de fato vê o quanto é importante para ele, né? Ele vê o quanto é uma formação complementar, que dentro de sala de aula a gente não consegue, fora de sala de aula, dentro da pesquisa a gente consegue. Então, para o discente, eu acho que é esse movimento da informação, da comunicação, que a gente vai conseguindo mostrar para ele que aquilo ali é importante. Para o docente e para os outros servidores, né, para essa prática da pesquisa, eu acho que é esse movimento, de fato, de motivar, de favorecer as condições. Quais são as condições que limitam
um pesquisador de estar fazendo pesquisa. E assim, não são todos que querem fazer, e de fato não precisa, nem todo mundo gosta de fazer pesquisa, nem todo mundo tem aptidão para isso. Pesquisa não é uma coisa fácil. Então, não tem problema se você não quer, mas se você quer, faz parte da sua atividade, da sua atribuição. Então, eu acho que esse fazer parte tem que, de fato, ser real, na prática. Não pode ser só na teoria, sabe? Essa questão de você motivar, dando as condições mínimas para aquele pesquisador, ou enfim, enxergando que algumas coisas têm que ser simplificadas. Existem muitas burocracias, por exemplo, em alguns momentos. Eu sei que a gente está num sistema público, mas existem algumas questões que você, por exemplo, para o pesquisador fazer, ele vai ter que pegar mais uma atribuição. Ele vai ter que começar a entender de compras para começar a fazer, e aí você começa a entrar num negócio, num ciclo que você fala, a conta não fecha no final, você não consegue dar conta de tudo, né? Então, eu acho que é um movimento que a gente tem que começar a pensar como é que a gente facilita esse caminho aqui, como é que... Não é nem facilitar, é a gente não... colocar mais empecilhos, sabe? Porque eu acho que às vezes o caminho era para ser uma linha reta e a gente está fazendo a curva, sabe? Então eu acho que a gente tem que não colocar alguns empecilhos, tentar desburocratizar algumas coisas, assim, e tentar favorecer algumas condições, assim, que de fato fortaleçam esse movimento, né? Essa questão dos empenhos também, eu acho que foi um grande movimento que a gente teve de mostrar como eram as compras e mostrar que cada servidor pode, por exemplo, abrir um processo. Mas para pesquisa, às vezes as coisas precisam ser para ontem. E aí você entra todo num processo, e aí quando você vê aquele processo passa, e o tempo passa, e as coisas não se resolveram, né? Então a gente tem um sistema que é muito dificultado em alguns momentos para a gente conseguir realizar de fato as coisas, e aí isso tudo vai desmotivando, e aí vai distanciando. Eu vejo muito como se fosse uma equação mesmo, uma reação química. A gente está cada vez mais voltando, sabe, pro material de partida, assim, a gente entra com gás e aí quando você vê as coisas você vai se sobrecarregando, você vai se soterrando de várias coisas para fazer e cada vez mais atribuições, e aí quando você vê, você não consegue dar conta. Então, esse movimento com os alunos de comunicação, com os docentes de pertencimento, assim, ó, você faz parte disso daqui e a gente está favorecendo algumas situações. Talvez mudar como funcionam alguns sistemas, não é deixar de, por exemplo, fazer um processo para uma compra, mas que tipo de coisa que a gente poderia estar facilitando, né? Será que a gente poderia ter uma equipe que seja responsável por isso e que entenda, essa equipe precisa entender a importância dela ali. Não é essa equipe falar assim, mas é porque eu não tive tempo, perdi o prazo. Isso não existe, perdi o prazo, entendeu? Se você perde o prazo, você vai estar impactando em 1 ano da pesquisa de um instituto. Então, será que você entende isso? Então, capacitar talvez um grupo para que fique responsável por isso, capacitar um grupo que fique responsável, por exemplo, por olhar mais delicadamente para a infraestrutura. Às vezes fica tudo em cima de uma figura só, né? Você tem lá um diretor, você tem um coordenador e fica tudo naquela pessoa, e aí as outras pessoas simplesmente, né, delegam para que essa pessoa, tem que ser o contrário, o movimento tem que ser o contrário, aquela pessoa tem que ser a pessoa que está delegando e todo mundo é pertencente disso aqui, vai todo mundo estar jogando junto, sabe, entendendo a importância daquilo ali. Eu sinto às vezes que a pesquisa é muito vista como menos importante, e aí isso para mim é conflito, assim, porque não é menos importante, é tão importante quanto, faz parte do processo, né? Então eu acho que organizar um pouco mais como as coisas funcionam, talvez, não sei, a gente tem que ir para a prática e ver quais os problemas vão surgir depois disso, mas eu acho que talvez facilite um pouco mais esse pertencimento, assim, sabe, de todo mundo que está envolvido, porque a pesquisa não é só o pesquisador e o aluno e o laboratório, a pesquisa ela precisa de todo um sistema funcionando. E para isso, esse sistema tem que entender a importância e o pertencimento dele no processo, né? E aí vai desde do servidor do compras até o servidor da infraestrutura, até o servidor que vai tá recebendo aqueles materiais, até o servidor do ambiente tecnológico. Então, tudo isso tem que estar junto, sabe? Tem que estar conectado. Senão, vai sobrecarregar alguém e aí esse alguém vai acabar o tempo todo nadando contra a corrente sozinho e aí as coisas podem ser que não funcionem, né? Nesse sentido, eu acho que é complexo, eu sei, não deve ser fácil.
mas funciona em outros lugares, né? Então a gente tem que fazer funcionar aqui também na nossa rede, né? E é importante, né, a comunidade como um todo, né, ter o entendimento que uma pessoa sozinha ela não faz nada. A gente é resultado de sonhos e trabalhos e dedicação de diversas pessoas. E aí sim a gente consegue, né? Sim. Eu queria entrar num assunto que eu acho bastante bonito e importante, que é o seu papel na defesa e na luta pelas mulheres na ciência, né? Como você acha que funciona essa questão no IFRJ e no Brasil como um todo hoje? Você sabe, eu acho que no IFRJ nós somos maioria. É bem legal isso, né? Eu acho, no Brasil nós não somos, mas no IFRJ nós somos maioria. E é muito legal ver que, pelo menos no IFRJ, eu não tive barreira nesse sentido, né? Eu acho que pelo contrário, assim, a gente tem um potencial, uma capacidade e a gente é muito colocada de igual para igual ali. E isso é muito bom, isso é muito legal. Eu nunca me senti desconfortável de estar no meio de pesquisa ali dentro. Eu não sei se culturalmente sempre foi assim ou se isso veio mudando conforme as mulheres foram ocupando seus espaços também. Dentro da pesquisa eu não vejo. Eu vejo em alguns momentos em outras partes, né? Se você fizer uma análise, por exemplo, na minha equipe, nós somos 10 professores e nós somos 3 mulheres, né? Então, é bem desigual, mas eu acho que está muito relacionada à área também, né? A área de Química é uma área onde você tem muitas mulheres entrando no curso e muitos homens se formando, né? Porque, como eu falei, a mulher ela tem uma trajetória onde algumas escolhas pessoais podem estar atrapalhando ali a sua carreira também. Então, eu acho que ser mulher e fazer ciência ali no IFRJ, para mim é um privilégio, porque eu estou assim, dentro de um ambiente onde eu me sinto muito respeitada como mulher nesse meio. Mas eu sei que não é assim em todos os lugares e inclusive fora dali, quando a gente vai para outros ambientes, né? Então, é um desafio sempre, mas é uma coisa que já não é mais igual antigamente, sabe? A gente já está ocupando os nossos espaços e a gente já está sendo valorizada por isso. E se não tiver, quem não concordar com isso, eu sinto muito também, né? Vai ter que entender e vai ter que aceitar. Mas a gente eu já vejo como melhor, assim. Eu acho que a gente já está num patamar onde a gente está trabalhando de igual para igual. E que isso não mude, né? Que senão a gente vai retroceder muito aí, que isso não mude. Olhando lá para o IFRJ que a gente sonha, né? Como é que você vê a pesquisa do IFRJ nos próximos anos? Literalmente sonhando, assim, vou abrir meus sonhos agora. Literalmente eu acho que a gente tende muito a crescer, mas depende muito de como a gente quer fazer isso, assim. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem um potencial enorme para crescer como pesquisadores, como corpo de pesquisadores, mas a gente precisa olhar com muita responsabilidade para o movimento que é isso, né? Ser pesquisador não é quantidade, é qualidade. A gente não precisa estar produzindo o tempo todo muita coisa. A gente precisa produzir coisas com qualidade para que a gente possa chegar à quantidade. E para que isso aconteça, a gente precisa viabilizar isso. A infraestrutura precisa chegar junto, o orçamento precisa chegar junto, a valorização da carga horária daquele profissional precisa chegar junto. Então, eu vejo daqui para frente como olhar sonhador, assim, um IFRJ todo tecnológico, todo estruturado, um IFRJ que estimula aquele servidor a fazer a pesquisa, e um IFRJ estruturado, sabe? Eu vejo um IFRJ que de dentro foi crescendo de dentro para fora e foi se organizando, assim, de dentro para fora. Não adianta a gente fazer de fora para dentro. Não adianta a gente dizer que faz, quantificar o que a gente faz, se a gente não chega na raiz das situações e ver quais são as dificuldades. Eu vejo um IFRJ que vai olhar para as raízes, vai ver as dificuldades e a gente vai crescendo nesse sentido e resolvendo os problemas de dentro para fora, e aí a gente vai caminhando para ampliar cada vez mais esse potencial da pesquisa. Então, eu vejo a gente, por exemplo,
sendo visto como um instituto de pesquisa de referência no Rio de Janeiro. A gente já é um instituto de educação de referência, mas eu vejo a gente sendo visto como um instituto de pesquisa de referência. Eu vejo a gente tendo prédio de pesquisa, porque eu nunca vi um prédio de pesquisa. Nossa pesquisa é dentro do sistema, né? Então, eu vejo um prédio de pesquisa vinculado aos campos, assim, sabe? Aqueles campos que produzem, aqueles campos que estão desenvolvendo. A gente precisa, a gente cresceu numa proporção e a gente tem um potencial de crescer ainda mais, e a gente tem infraestruturas pequenas, então a gente precisa pensar, por que não um prédio de pesquisa? É uma parte importante, né? A gente precisa de um olhar um pouco maior, assim, nesse sentido, né? Então, eu vejo a gente como centro de referência. Mas é longa a trajetória, mas não custa sonhar, né? O sonho está colocado. Muito legal. Um sonho que a gente sonha junto, né? E que a gente tem essa parceria para realizar junto também, né? Luísa, eu queria te agradecer, né, pela sua presença hoje, por ter trocado aqui tantas questões ricas, né? E tantas histórias inspiradoras que você passa dentro do IFRJ, que com certeza inspiram seus alunos, inspiram muitas meninas e outras pessoas que também vão assistir esse podcast. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as meninas que querem seguir a carreira científica. Eu acho importante com tudo que você falou aqui, e aí se você puder deixar essa mensagem, seria bem legal. Se você quiser, você pode olhar para lá também, para cá. Vou olhar para você que está... Então, para as meninas, né, que pretendem seguir nessa área da pesquisa, eu preciso dizer que é um caminho muito lindo. Assim, a gente se descobre, a gente se diverte, a gente aprende pra caramba. Então, pesquisa e ciência é incrível trabalhar com isso, mas não é fácil. Então, não é uma escolha fácil seguir, não é uma escolha fácil continuar, mas é muito, assim, é um privilégio quando você consegue entrar, gostar e se ver como cientista, né? Então, o meu conselho para as meninas, né, que estão pensando ou têm esse interesse se joga, não desiste, estuda pra caramba, olha para as referências que vocês têm, porque essas referências estão cada vez mais femininas também. E não deixa nada botar vocês para baixo, não. Pelo contrário, eu acho que vocês têm que se colocar cada vez mais para cima, porque a gente faz muita diferença na ciência. A ciência precisa muito das mulheres, do olhar cuidadoso, do olhar atencioso, das pesquisas de ponta. A gente tem um diferencial assim que é completamente visível. Então, não desistam, vai ser difícil, não vai ser fácil, sejam resilientes. E vai dar certo, no final vai dar certo. Tenho certeza que você inspira muitas meninas, né? Luísa, eu queria te agradecer mais uma vez. Tenho bastante orgulho de todo o trabalho que você faz, assim, do tempo que eu já venho trabalhando com você, assim, tudo que você construiu, tudo que você representa para o campus e para o Instituto. Obrigado por todo o seu trabalho também, assim, eu sou muito grato e admiro bastante. E que a gente possa sempre seguir, né, nessa missão junto de fortalecer a pesquisa e inovação no Instituto e de ter exemplos maravilhosos como você. Obrigado. Eu que agradeço demais, agradeço a oportunidade e agradeço o Thiago também pelo apoio, né, que sempre dá pra gente na pesquisa. E enquanto tiverem pessoas que estejam jogando junto, assim, eu ainda vou acreditar que as coisas podem dar certo. E será assim sempre. Obrigada. Queria agradecer a presença de vocês aqui assistindo esse podcast hoje. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, @souifrj e @Thiago Matos Pinto. E a gente se vê no próximo episódio com mais histórias inspiradoras.